O castelo abandonado erguia-se como um gigante adormecido sob o céu cinzento. O vento frio uivava entre as torres em ruínas, trazendo cheiro de pedra molhada e ferrugem. Luciano passou a mão sobre uma tapeçaria rasgada, sentindo a poeira fina dissolver-se entre seus dedos. O som de gotas ecoava pelo salão vazio, quebrando o silêncio. Ele não sabia por que havia retornado após tantos anos, mas uma força invisível no ar denso parecia puxá-lo para frente, como um fio amarrado ao peito. O mapa desbotado no bolso de seu casaco mostrava um símbolo estranho perto da cripta oeste, onde se dizia que os últimos membros da ordem secreta realizavam rituais proibidos. Um rangido lá de cima fez com que ele se encolhesse, mas era apenas uma viga solta balançando com o peso do tempo. Luciano respirou fundo e seguiu em direção ao corredor norte, onde a fraca luz do entardecer mal atravessava as janelas quebradas. Foi então que notou as marcas no chão, arranhões profundos que formavam padrões circulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente. Um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que os sulcos não seguiam uma direção lógica, mas sim uma espiral convergindo para um ponto específico sob o salão principal. Um estalo veio de trás de um pilar, e Verônica emergiu das sombras, usando o brasão desbotado da Ordem da Rosa Negra. Seus olhos escuros analisaram Luciano com uma mistura de curiosidade e cautela. "Você não deveria estar aqui", murmurou ela, desenrolando um pergaminho selado com cera roxa. "Mas talvez possamos nos ajudar." Estendeu o documento, revelando uma série de equações matemáticas entrelaçadas com símbolos arcanos. Luciano reconheceu alguns dos glifos de suas pesquisas. Faziam parte de um código usado por uma seita do século XVIII que acreditava em portais entre dimensões. "Isso não explica como você entrou", disse ele, mantendo distância. Verônica sorriu de forma enigmática. "Da mesma forma que você. A questão é o que fazemos agora que ambos os lados estão aqui." Antes que ele pudesse responder, um tremor sacudiu o chão, e o ar ficou carregado de eletricidade estática. No centro do salão, os sulcos no chão começaram a brilhar em tom azulado, projetando sombras distorcidas nas paredes. Verônica guardou o pergaminho e correu em direção à luz. "Não temos tempo", gritou ela, sobre o zunido crescente. "Eles já ativaram o primeiro nó." Luciano a seguiu, tropeçando em pedras soltas, enquanto o brilho aumentava. O que antes fora uma ruína silenciosa agora parecia vivo, com sussurros ecoando de origens indefinidas. Ao chegarem ao epicentro, depararam-se com uma estrutura circular de pedra, gravada com os mesmos símbolos do mapa. No centro, uma fenda escura pulsava como um coração, sugando a luz ao redor. Verônica posicionou-se diante dela e começou a recitar uma sequência de números em voz alta, enquanto Luciano observava, dividido entre fascinação e medo. "Isso não é seguro", alertou ele, notando que as paredes ao redor começavam a curvar-se levemente, como se a realidade se dobrasse. "Claro que não", retrucou ela, sem parar. "Mas você quer respostas, não?" Um estrondo ensurdecedor interrompeu a conversa quando a fenda expandiu-se abruptamente, revelando um vórtice de cores indescritíveis. Formas indistintas moviam-se dentro dele, algumas humanoides, outras completamente alienígenas. Verônica estendeu a mão em direção ao portal. "Se entrarmos, não há volta. Você confia em mim?" Luciano hesitou, lembrando-se das histórias sobre a Ordem da Rosa Negra e seus experimentos com viagens interdimensionais. Mas algo no olhar determinado de Verônica fez com que ele assentisse. Juntos, deram um passo à frente, mergulhando na escuridão caleidoscópica. O último som que ouviram foi o próprio castelo desmoronando atrás deles, como se o próprio tempo estivesse se reorganizando. A escuridão caleidoscópica os envolveu como um líquido denso, sugando o ar dos pulmões de Luciano. Quando seus pés tocaram o chão novamente, o ambiente havia mudado. A estrutura ainda estava lá, mas agora era feita de uma substância translúcida, como gelo sujo, e o ar crepuscular brilhava com partículas douradas que flutuavam em padrões hipnóticos. Verônica se ajoelhou e pressionou a mão contra o chão, murmurando algo em uma língua que Luciano não reconheceu. "Este lugar é instável", disse, levantando-se abruptamente. "Os nós estão se desfazendo." Ele olhou ao redor e notou que os arranhões no chão agora formavam uma teia complexa, conectando pilares que antes não existiam. "Onde estamos?" Sua voz soou fraca, quase engolida pelo zumbido constante.
Verônica não respondeu imediatamente. Em vez disso, desenrolou o pergaminho, comparando novamente os símbolos com os entalhes nas paredes. Dentro do próprio tecido do castelo, disse por fim. Ou entre suas camadas. A ordem chamava isso de êxtase, um espaço entre realidades. Um som metálico rangendo fez ambos se virarem. Uma figura encapuzada surgiu de trás de uma coluna, segurando um bastão cravejado de pedras escuras. Vocês não deveriam ter vindo, disse a figura, cuja voz ecoava como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Verônica avançou, bloqueando a visão de Luciano. A rosa negra já não existe, rebateu ela, mas sua mão tremia levemente. O estranho riu, um som seco e sem humor. A rosa negra foi apenas um vaso. O que realmente dorme aqui não pertence a nenhuma ordem. Ergueu o bastão, e as partículas douradas no ar começaram a se aglomerar ao seu redor, formando uma esfera brilhante. Luciano sentiu uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse sendo sugado. Verônica tirou um pequeno artefato de dentro do casaco, uma esfera de cristal rachada, e a pressionou contra o pergaminho. Os símbolos no documento ganharam vida, projetando raios vermelhos no ar. A esfera do estranho tremeu, e por um instante, Luciano viu algo se mover dentro dela, formas humanas distorcidas, gritando em silêncio. A distração foi suficiente. Verônica agarrou o braço de Luciano e o puxou para uma passagem estreita que se abriu na parede. Corra! O chão sob seus pés começou a derreter, formando poças negras que exalavam um cheiro doce e enjoativo. Enquanto corriam, Luciano notou que as paredes agora exibiam cenas gravadas. Figuras encapuzadas realizando rituais sob constelações desconhecidas, criaturas com membros demais se contorcendo em jaulas de luz e uma figura central, uma mulher com uma coroa de chifres, segurando um globo que parecia conter uma galáxia. Quem é ela? Perguntou Luciano, ofegante. A guardiã do umbral, respondeu Verônica, sem desacelerar. Ou o que restou dela. A ordem acreditava que ela era a chave para controlar o portal, mas... Parou abruptamente quando a passagem terminou em um abismo. No fundo, algo brilhava, uma réplica minúscula e perfeita do castelo, girando lentamente em um vórtice de sombras. Não há saída, sussurrou Luciano. Verônica sorriu, mas seus olhos estavam sombrios. Não precisamos de uma saída. Precisamos de um fim. Ergueu o cristal rachado, e a miniatura do castelo começou a vibrar, projetando raios de luz que se entrelaçaram em torno deles. O que você está fazendo? Luciano agarrou seu pulso, mas era tarde demais. A realidade se fragmentou novamente, e desta vez, ele ouviu vozes, milhares delas sussurrando em uníssono, bem-vindos ao coração do labirinto. O vórtice os cuspiu em uma câmara circular, onde o ar era denso como mel, e o tempo parecia oscilar entre passado e presente. A réplica do castelo agora flutuava acima deles, projetando sombras que se moviam independentemente da luz. Verônica cambaleou, caindo de joelhos, enquanto o cristal rachado em sua mão emitia um brilho intermitente. Você sabia que isso ia acontecer, acusou Luciano, ajudando-a a se levantar. Ela não negou. A ordem me enviou para garantir que o umbral nunca fosse aberto, disse, respirando com dificuldade. Mas você não faz mais parte dela, rebateu ele, lembrando-se do brasão desbotado. Verônica riu, um som curto e amargo. Ninguém deixa realmente a ordem. Eles apenas nos transformam em armas ou iscas. Uma vibração percorreu o chão, e as paredes começaram a sangrar, uma substância prateada que escorria em padrões que lembravam escrituras antigas. Luciano tocou uma das paredes, e as letras se rearranjaram sob seus dedos, formando palavras em sua língua. A verdade é um espelho quebrado. Antes que pudesse processar, a voz sussurrante do umbral encheu a sala. Vocês trazem perguntas ou sacrifícios? Verônica ergueu o cristal, que agora pulsava em sincronia com a réplica do castelo. Trazemos fim, declarou. O artefato explodiu em uma luz ofuscante, e por um instante, Luciano viu a verdade por trás do véu. A estrutura não era um portal, mas uma prisão. A mulher da coroa de chifres estava ali, não como guardiã, mas como prisioneira, seu corpo entrelaçado a cordas de energia que se estendiam para além das paredes, conectando-se a pontos distantes no tempo e espaço. A revelação foi interrompida por um grito gutural.
O estranho encapuzado surgiu novamente, agora com a pele translúcida, revelando engrenagens douradas em seu interior. Vocês não podem libertá-la, disse, brandindo o bastão. As cordas de energia começaram a se romper, causando explosões silenciosas que distorciam a realidade em ondas. Verônica agarrou Luciano. Corra para o centro. Empurrou-o em direção à base da réplica do castelo, onde uma fenda começava a se abrir. O que vai acontecer? Gritou Luciano, enquanto o chão se desfazia em pixels brilhantes. A prisão vai colapsar, e o umbral vai se fechar, explicou Verônica com urgência. Ou o mundo vai se partir em pedaços. O último vislumbre que Luciano teve antes de mergulhar na fenda foi o rosto da mulher coroada, seus olhos refletindo gratidão e fúria em igual medida. A escuridão os engoliu mais uma vez, mas desta vez havia um peso familiar no ar. Quando a luz retornou, estavam de volta ao salão principal do Castelo Real, sob um céu noturno normal. Nenhuma marca no chão, nenhuma pilastra desmoronada. Apenas o silêncio e o cheiro de mofo. Verônica desabou contra uma parede, segurando o que restava do cristal, agora opaco e frio. Ela está livre, sussurrou. Mas o que isso significa? Luciano olhou para o mapa em seu bolso, agora em branco. Significa que o jogo recomeça, disse uma voz atrás deles. A mulher da coroa de chifres estava ali, sólida e real, seus olhos brilhando como brasas. E desta vez, vocês são as peças.